O projeto Ciclo de Palestras sobre Saúde Digital, CPSD, é promovido pelo Núcleo de Tecnologias Digitais e Educação à Distância em Saúde, NUTEDES, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, UFC, sob coordenação do professor Dr. Luiz Roberto de Oliveira, em parceria com a Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde, UNASUS, e o Programa Nacional Telesaúde Brasil Redes, do Ministério da Saúde. Objetivos do projeto CPSD: qualificar os trabalhadores da rede de atenção à saúde, promover a cultura de práticas e ensinagem em saúde digital, prover a governança e a sustentabilidade do Sistema Único de Saúde por meio das tecnologias digitais da informação e comunicação. Importante: o projeto CPSD emite certificação para aqueles que comprovadamente assistirem a, no mínimo, 20 webconferências. Os encontros virtuais são realizados pela plataforma da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa de forma síncrona e disponibilizados no canal do NUTEDES no YouTube. NUTEDES UFC. Siga-nos nas redes sociais: Instagram, @NUTEDES, UFC, Facebook, @nutedes.ufc. Acesse a web rádio do NUTEDES, disponível pelo site nutedes.ufc.br. Boa tarde, meu nome é Isabelle, sou médica geriatra. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite do NUTEDES para falar desses dois temas que são muito relevantes e prevalentes, que são a síndrome da imobilidade, instabilidade postural e risco de quedas. As síndromes geriátricas são condições muito prevalentes que vêm aumentando principalmente devido ao envelhecimento populacional. São condições que levam a vários sintomas e sinais que causam alteração na autonomia e na independência do paciente idoso. Antigamente, a gente conhecia como 7 Is da geriatria, mas hoje reformularam e definiram como os 5 Ms da geriatria, que seria a mente, associado à depressão, demência e delírio, a mobilidade, que no caso vai ser o nosso estudo de hoje, principalmente associado à instabilidade postural, levando a quedas e ao imobilismo, medicações, que a gente sempre precisa revisar na geriatria, multicomplexidade, em relação à abordagem holística que a gente precisa ter com o paciente idoso, e lembrar sempre o que é mais importante para o nosso paciente, levando em consideração suas crenças e seus valores, toda vida que a gente for criar um plano de cuidados. Em relação à instabilidade postural, a gente sabe que qualquer alteração nos fatores do equilíbrio, da marcha, vai levar a uma instabilidade no nosso sistema de controle postural. E isso pode ocasionar com quedas. Antigamente, quedas era qualquer indivíduo que se posicionava uma queda ao nível do chão. Mas hoje a definição foi reformulada, seja ao nível do chão ou qualquer nível inferior ao que a gente estiver. Seria já considerado queda. O avançar da sociedade proporcionou que a gente estivesse nessa posição de bípede. Isso foi possível graças a vários sistemas posturais do nosso corpo. E com isso, é como se a gente tivesse o corpo humano numa posição de um pêndulo invertido. Ou seja, na nossa parte superior, a gente tem o nosso centro de massa, essa parte mais pesada, e na parte inferior, a gente tem a nossa base de suporte, que é um sistema articulado. E para que a gente tenha essa posição ereta, o nosso centro de massa tem que estar bem alinhado com a nossa base de suporte. Em geral, o nosso centro de massa fica na posição da segunda vértebra lombar, logo à frente, e qualquer mudança do eixo gravitacional, meu centro de massa vai ser alterado, e instintivamente nosso corpo cria métodos adaptativos para mudar nossa base de suporte e com isso alinhar novamente o corpo.
Para que haja esse controle postural, nós temos diversos órgãos em conjunto e elaborando tudo isso. Primeiramente, a gente tem a parte aferente, que seria a parte visual, vestibular e o somatosensorial, ou proprioceptivo. E até um pouco redundante, porque eu preciso ter pelo menos 2 mecanismos dos 3 funcionando. Claro que se eu tiver apenas 2 desses mecanismos, meus mecanismos vão estar um pouco mais lentificados. E esses meus mecanismos aferentes vão mandar informações para o meu sistema nervoso central, principalmente associado ao 8º nervo craniano, cerebelo, para ocorrer a análise e integração dos dados e condução para os nossos sistemas efetores, que seriam principalmente o músculo e as articulações. Com o envelhecimento, já ocorrem certos mecanismos adaptativos, fisiologicamente, como uma leve flexão anterior da cabeça e do tronco, um aumento da flexão de cotovelos, joelhos, diminuição da passada e o balanço dos braços, aumento do balanço lateral e uma certa lentificação. Mas esses mecanismos adaptativos que são protetivos, muitas vezes acabam levando a uma lentidão dos reflexos e aumentando a instabilidade postural. Em alguns pacientes, principalmente devido a doenças ou outros fatores, acabam tendo esses mecanismos adaptativos de uma forma mais exagerada e com isso levando realmente a uma instabilidade postural mais proeminente e qualquer perturbação mínima ao meu centro de massa pode levar a quedas. Em relação às quedas, a gente sabe que é um tema super prevalente e que, infelizmente, traz grande sofrimento, como a gente vai ver mais adiante. Em torno de 1/3 dos pacientes acima de 65 anos vão ter um episódio de queda ao ano, e mais de 50% dos idosos acima de 80 anos vão ter um episódio de queda ao ano, mostrando que realmente a gente precisa avaliar esse tema em todas as nossas consultas médicas. E em torno de 10% dos pacientes que caem vão ter alguma lesão grave, entre elas um traumatismo crânioencefálico, internações, entre outras complicações. Interessante, a principal causa de morte incidental em idosos são as quedas. E meio que ocorre com o envelhecimento uma cascata de eventos, ou seja, um paciente que vem a cair, muitas vezes acaba tendo fratura de quadril ou fratura de outros órgãos. Isso leva à internação. Geralmente, essa internação prolonga um estado de imobilização, aumenta o risco de complicações entre infecções, tromboembolismo venoso. Isso leva a um estado de delírio, aumentando ainda mais o tempo de internação, levando a incapacidades. Em grande parte, muitos pacientes são institucionalizados porque aumenta a dependência de cuidados e a família não estava preparada para isso, como também a questão do aumento de óbito. Em torno de 1/4, ou 25%, dos pacientes que têm fratura de quadril vão evoluir ao óbito em 6 meses. Para ver como um paciente que tem queda, a gente realmente precisa abordar na nossa consulta para evitar, seja prevenção primária ou prevenção secundária. Então, a abordagem das quedas chega a ser algo um pouco complexo, porque, em geral, é multifatorial. Ou seja, eu vou ter vários motivos, principalmente no nosso paciente idoso, a levar ao estado da queda. Quando isso ocorre, geralmente há um fator precipitante, seja por uma perturbação da minha postura ou do meio ambiente, como um tropeço, um escorregão, seja por algo que alterou
rapidamente o meu equilíbrio, aqueles meus mecanismos posturais, como uma condição médica aguda, uma síncope, entre outros. E no idoso que já tem vários fatores intrínsecos alterando os meus reflexos de sensibilidade, de resposta a essa instabilidade, associada a alguns fatores extrínsecos, vai aumentar o risco de quedas. Então, eu posso ter fatores intrínsecos, fatores extrínsecos, e o principal, a gente precisa identificar o fator intrínseco, porque se eu só trabalhar o fator extrínseco, eu não vou corrigir o meu problema. Mas a grande maioria das vezes, a gente vai ver que isso é multifatorial, e vão ter vários motivos para esse idoso estar caindo. Entre os fatores intrínsecos, ocorrem as próprias alterações devido ao envelhecimento, as medicações, tanto uma polifarmácia, que seria 5 ou mais remédios, ou algum remédio inapropriado para o idoso, como a presença de algumas medicações que a gente vai ver que estão associadas a quedas, principalmente as medicações sedativas, como a gente precisa ter especial atenção para qualquer medicação nova que vai ser introduzida no idoso, principalmente se tiver como efeito colateral sonolência. Dou um exemplo, a mirtazapina. Geralmente, as quedas associadas a essa medicação ocorrem nos primeiros 7 dias. Ou seja, quando a gente for prescrever qualquer dessas medicações, a gente precisa ter uma atenção maior para dar as orientações para o nosso paciente. Além disso, as doenças associadas, que são inúmeras. Tanto as doenças associadas à via sensitiva, como prejuízo na visão, no sistema vestibular, no sistema proprioceptivo. Em relação à propriocepção, eu posso incluir diabetes, deficiência de vitamina B12, outras doenças como a própria sífilis, afetando, a coluna dorsal. Posso ter alguma alteração a nível do sistema nervoso central, como AVC prévio, doenças cerebelares, alguma lesão cometendo o 8º nervo craniano. Eu posso incluir doenças que afetem o meu sistema efetor, seja doenças musculares, articulares, como a própria osteoartrite, que é muito comum no idoso. E, claro, também qualquer doença afetando também o sistema cardiovascular, que comanda também esses reflexos em conjunto. E o próprio sedentarismo, que a gente vai ver que o sedentarismo, ele age em diversas vias, levando uma disrupção dos sistemas posturais, principalmente devido à perda de massa muscular. E os fatores extrínsecos, tanto fatores ambientais, em geral mais comum dentro de casa, mas também no ambiente externo. Entre eles, a gente pode observar obstáculos, principalmente obstáculos móveis, que o paciente pode não ter familiaridade, ou então a presença de algum animal pode ser um motivo de queda, pisos irregulares, escadas, próprio piso molhado, subir uma cadeira, subir um desnível. E aqui nessa outra figura a gente vê um idoso com roupas inapropriadas, calças longas, a questão do sapato, que em geral chinela havaiana, pantufas, levam a mais risco de queda. O ideal é que o sapato seja preso no tornozelo, com solado antiderrapante, para evitar. Além disso, há a questão da luminosidade. Então, um ambiente, se não for possível, deixar já as luzes acesas à noite, mas já terem sensores a qualquer nível de movimentação, já poder acender as luzes. Um fato interessante, que em geral os idosos mais ativos, os idosos independentes, eles tendem a sofrer quedas fora de casa. Em geral, são quedas que não trazem tantas sequelas. Enquanto os idosos mais frágeis tendem a apresentar quedas no próprio domicílio, geralmente de menor impacto, mas que levam a maiores consequências.
As principais causas de quedas, em geral, ocorrem por próprio desequilíbrio nas desordens de marcha, fraqueza muscular, como episódios de tontura e também acidentes envolvendo o fator ambiental. E percebam que, para os pacientes mais rígidos, pacientes da comunidade, esse fator ambiental é mais importante do que o paciente frágil. Seriam os que vivem em instituições de longa permanência, mostrando que para esses pacientes mais frágeis, o principal fator de risco realmente são os fatores intrínsecos que a gente precisa identificar na nossa consulta para tentar abordar. As quedas levam a, como a gente comentou, a incapacidades, aumento do risco de institucionalização e óbito, principalmente por esse aumento de lesões físicas, entre elas mais como as fraturas, mas também causa impacto psicológico e social. Então, leva a depressão, ansiedade e isolamento social. Tem esse termo, né, pitofobia, que realmente é o medo de quedas. E a gente precisa ter um destaque maior para uma entidade chamada de síndrome pós-queda, quando esse medo vira irracional e o idoso fica com medo de fazer suas atividades, fica mais dependente, restringindo mais e com isso diminuindo até sua mobilidade, suas saídas. Isso vai trazer também não só uma maior dependência desse idoso, como há mudanças na via postural e de marcha. Em geral, vai ser um idoso que vai andar mais lentamente, vai mudar a questão da passada, como também vai ter sintomas de depressão e ansiedade. Então, a gente percebe nessa síndrome pós-queda que pode ter o que a gente chama de ciclo vicioso da queda. Esse paciente, após uma queda, vai ter medo de uma nova queda, vai levar a uma restrição das atividades do dia a dia, isso vai deixar ele mais sedentário, levando à diminuição da força e da massa muscular, e, consequentemente, a alteração da marcha e do equilíbrio, e logo aumentando o risco de uma nova queda. O idoso que cai, 70% vão cair novamente em um ano, ou seja, a prevenção secundária é muito importante. Então, toda anamnese a gente deve perguntar se esse idoso já caiu no último ano. A gente tem uma definição que a gente chama de caidor recorrente, que é um idoso que caiu 2 vezes em 6 meses ou 3 vezes em um ano. Já configuraria como caidor recorrente. E existem alguns fatores adicionais para complicações após queda, que caso o paciente venha a apresentar esse sintoma, o médico precisa ter uma atenção redobrada, porque uma nova queda pode levar a lesões ainda mais graves. Principalmente o idoso que mora sozinho, o idoso que cai e não consegue se levantar só, ou precisa de ajuda para se levantar. Algum histórico de queda sem reflexos de proteção, ou uma queda anterior que já levou a fratura, uma lesão mais importante, e o uso de anticoagulantes, que vai aumentar o risco, por exemplo, de um hematoma subdural. E esses red flags, quando são presentes, geralmente indicam doenças intrínsecas, né, doenças clínicas ainda mais graves, que precisam ser logo ter uma atenção e serem melhor investigadas. Por exemplo, o paciente caiu porque perdeu a consciência, era uma síncope, foi uma convulsão, a gente precisa analisar com cuidado. Mesma coisa, sintomas sugestivos de baixo fluxo cerebral, uma cefaleia intensa, teve algum tipo de AVC, sintomas que remetem a equivalentes anginosos, ou então uma arritmia cardíaca, então teve uma palpitação antes da queda, e presença de algum déficit neurológico, seja focal ou não. Então, a nossa anamnese, realmente, a gente sabe que, em geral, a gente não tem tanto tempo, mas a consulta com o paciente idoso requer uma atenção maior. E a gente precisa abordar todos esses aspectos, tanto do evento em si,
como também os antecedentes. No evento, a gente precisa saber se esse foi na casa, foi em um ambiente externo, as circunstâncias envolvidas aquele acidente, tentar identificar se teve algum sintoma que precedeu o episódio da queda, ou não, foi realmente só o contexto ambiental, foi um tropeço, um escorregão, tinha um obstáculo no meio do caminho, e tentar identificar aqueles fatores complicadores. Teve alguma lesão? Teve que procurar emergência? Não conseguiu se levantar sozinho? E avaliar os antecedentes. Quantas vezes esse idoso já caiu? Como foram as circunstâncias dos outros eventos? Existem doenças, comorbidades, que esse idoso já sabe, que propiciem a quedas? Revisar todo o histórico médico e avaliar também a questão de substâncias, entre elas o álcool, que aumenta o risco de queda. Nessa tabela a gente percebe algumas medicações que tanto aumentam o risco de queda, principalmente por terem efeitos sedativos, como a própria morfina, antipsicóticos, ansiolíticos e antidepressivos. Entre eles ressaltando a mirtazapina, pregabalina, gabapentina, que são muito comuns na nossa prática clínica. Ou então medicamentos que podem levar à hipotensão postural, como os antipertensivos, antipsicóticos e também antidepressivos. E a gente inclui não só os diuréticos, mas a grande maioria das classes de antipertensivos. E o exame físico? O exame físico vai se guiar muito pela nossa história clínica, nossa anamnese, mas, claro, quanto mais o exame físico detalhado, mais informações eu vou ter. Então, no exame cardiovascular, eu preciso ter frequência cardíaca, para ver se não era uma bradicardia. Preciso avaliar pressão deitado e 3 minutos em pé, para avaliar a hipotensão postural. Preciso fazer uma ausculta cardíaca completa, avaliar se tem alguma presença de um sopro. Além disso, no exame neurológico, eu preciso tentar fazer o exame mais minucioso que eu conseguir, principalmente vendo nervos cranianos, se já tem alguma alteração, por exemplo, na parte da movimentação ocular extrínseca, avaliar a parte da coordenação, ver se tem alguma disfunção cerebelar, avaliar a força muscular, os reflexos, avaliar se tem já alguma lesão, síndrome piramidal. E aqui eu trouxe num vídeo um teste bem interessante, que é o teste de Rumberg. A gente vai depois discutir sobre ele. Teste de Rumberg. O paciente em posição ortostática, orienta-se que ele mantenha os pés unidos e os braços ao longo do tronco. O teste deve ser realizado por 30 segundos, com os olhos abertos. Então, outros 30 segundos com os olhos fechados. O teste de Rumberg positivo corresponde à perda de equilíbrio significativo com os olhos fechados. O teste positivo geralmente indica uma ataxia sensorial, que deve ser investigada. Então, o teste de Rumberg, ele avalia bem aquelas minhas 3 vias aferentes, ou seja, visão, propriocepção e sistema vestibular. E eu não comentei que essas vias são um pouco redundantes? Ou seja, se eu tiver apenas 2, em geral, eu ainda mantenho minha estabilidade postural. Claro que com uma certa lentidão ou com uma necessidade maior. No teste de Rumberg, em geral, quando o paciente coloca os pés juntos, ele não tende a cair. Mas, ao fechar os olhos, eu estou eliminando um sistema aferente. Ou seja, se ele tiver uma lesão no sistema vestibular ou no proprioceptivo, esse paciente vai tender a cair. Geralmente, no sistema vestibular, eu tenho uma queda sempre unilateral, para o lado afetado. Já a propriocepção acaba tendo queda para ambos os lados. E por falar em propriocepção,
A gente fala dos mecanorreceptores, principalmente nos pés, avaliando a sensibilidade tátil, dolorosa, térmica, como também a gente fala da propriocepção em si. E aqui eu trouxe outro vídeo, mas, claro, é sempre bom reforçar todo o passo a passo do exame neurológico. Pesquisa da sensibilidade proprioceptiva. Para avaliar a sensibilidade proprioceptiva, pede ao paciente que fique em sal e que feche os olhos. Em seguida, o examinador deve segurar o hálux do paciente lateralmente e realizar movimentos de flexão e extensão do mesmo, em relação ao pé. O paciente deve ficar de olhos fechados e identificar em qual posição seu hálux se encontra, quando questionado pelo examinador. Para simplificar a explicação ao paciente, deve-se pedir que ele informe se seu hálux está no meio, em cima ou embaixo. Em relação à visão, a gente não se preocupa só com a acuidade visual, mas existem várias outras características que também devem ser avaliadas. Claro, é muito comum o ofuscamento na visão amarelada da catarata, mas existem também outras condições bastante comuns, com envelhecimento. Então, a gente precisa também avaliar a retina, avaliar alguma alteração de contraste, dificuldade de enxergar cores, profundidade. É nisso que acaba levando uma queda, por exemplo, a subir degraus. E também a questão da movimentação ocular extrínseca. Então, percebam que uma acuidade aparentemente preservada num glaucoma pode interferir e levar a quedas por esse prejuízo na campimetria, ou seja, minha visão periférica está comprometida. Então, se eu avaliar apenas a acuidade visual, eu posso deixar passar. Então, claro, são vários testes. Em geral, nossa consulta não consegue ter todo esse tempo. Então, pelo menos anualmente, é indicado nosso paciente ter uma avaliação oftalmológica, principalmente se já foi hipertenso, diabético, aumenta a necessidade. Além disso, a gente vai precisar avaliar o nosso sistema vestibular, tanto a parte da audição, e aqui eu reforço a otoscopia. A maioria das vezes, a perda auditiva no idoso vai ser neurosensorial. E aí, realmente, eu preciso de uma audiometria, eu preciso ver uma prótese auditiva, mas, em muitos casos, pode ser só cerume impactado. Em uma simples otoscopia, a gente pode conseguir ajudar o nosso paciente. Além da audição, o sistema vestibular está muito associado a tonturas, com envelhecimento, a diminuição das células ciliares, uma desregulação dos otólitos, então aumenta doenças, entre elas a vertigem da VPPB, que com o Dix-Hallpike que a gente pode dar um diagnóstico, além de avaliar nistagmo e outras condições. Em relação ainda ao exame neurológico, a gente inclui a avaliação da marcha, que em geral é para ser uma marcha atípica, mas a marcha pode nos dar informações de certas doenças, como a marcha espástica associada a um AVC, a marcha festinante de pequenos passos, com a sobreposição do meu centro de massa na doença de Parkinson, uma marcha anserina, muito conhecida, por exemplo, alguma condição que enfraqueça minha musculatura proximal, a marcha do lobo frontal, que é uma marcha magnética, conhecida de algumas doenças neurodegenerativas, como a hidrocefalia de pressão normal, e a marcha cerebelar ataxa, aquela marcha ebriosa de alguma lesão, por exemplo, cerebelar. Em relação ao sistema músculo-esquelético, a gente precisa avaliar nosso eixo vertebral, ver se tem algum desnível, alguma alteração postural, como cifose, lordose, escoliose. Além disso, avaliar se já tem alguma deformidade ou assimetrias em algum membro. Aqui eu trago um exemplo, né, do geno vago, geno varo, levando a uma característica intrínseca do indivíduo que vai propiciar a quedas. Além disso, no nosso sistema músculo-esquelético,
a gente precisa avaliar a sarcopenia. A sarcopenia é uma condição geriátrica que é caracterizada pela diminuição da força muscular. Ela interfere no equilíbrio e na mobilidade, levando e predisponendo novas quedas. Portanto, faz-se necessário a identificação desse quadro. Uma das formas da gente identificar essa diminuição da força muscular é com o dinamômetro da foto. A gente está diante de um dinamômetro JAMA. Aqui eu trago um dinamômetro digital, que é bem mais barato, e é possível a gente fazer isso no consultório. Então, a gente percebe aqui a paciente sentada, com a mão a 90 graus, e eu vou pedir para ela apertar com o máximo de força, e vou graduar essa força. Eu vou fazer isso 3 vezes na minha mão dominante, com intervalo de 1 minuto, para ela poder descansar, e eu vou considerar a medida de maior valor. Se for uma força menor que 16 quilos na mulher, ou 27 quilos no homem, eu já estou em um fator a mais para pensar e prosseguir com as investigações para uma sarcopenia provável. Além disso, é muito mais fácil a gente fazer isso em qualquer consultório, avaliar a nossa força de membros superiores com dinamômetro, avaliar a nossa força de membros inferiores com o teste de sentar e levantar da cadeira 5 vezes. Então, percebam que com apenas uma cadeira, só tendo a certeza que está bem fixa para evitar quedas, eu vou pedir para o meu idoso sentar e levantar da cadeira 5 vezes. E vou cronometrar. Se ele gastar mais de 15 segundos, provavelmente esse meu paciente também tem diminuição de força em membros inferiores, com uma sarcopenia provável. E eu já vou conduzir e tentar tratar como sarcopenia. Apesar de o diagnóstico confirmatório, eu precisaria realmente medir a massa muscular, ver sinais de gravidade, mas a conduta clínica não muda. Os pés, outro importante fator no exame físico, e aqui a gente percebe um pé de Joanette, mas qualquer deformidade vai levar a mais risco de queda. E a avaliação nutricional, ver não só o IMC, mas também se esse meu idoso vem perdendo peso, porque uma perda de peso rápido leva a uma perda muscular, e a gente já sabe que músculo tem tudo a ver com o nosso equilíbrio. Então, a questão da magreza no indivíduo idoso é ainda mais preocupante. Tanto é que o IMC para idoso ele muda um pouco. O IMC normal não é mais de 20 a 25, é de 22 a 27. Realmente se preocupando com essa questão da perda de peso. Um teste importante para a gente avaliar condicionamento físico, ou seja, se há ou não mais risco de quedas, é tanto a velocidade de marcha, que eu posso fazer a velocidade de marcha de 4 metros, de 6 metros, mas tem outro teste ainda mais simples, que é o Time Up and Go. Time Up and Go, eu vou precisar também só de uma cadeira e um espaço de 3 metros. Eu vou pedir para o meu paciente sentado, sem apoio, se levantar da cadeira, andar 3 metros, voltar e sentar e cronometrar. Caso ele gaste mais do que 20 segundos, eu posso já dizer que ele tem alto risco de quedas e eu tenho que abordar de forma holística esse meu paciente para evitar que isso ocorra. Os exames complementares aí vão depender da minha anamnese, do meu exame físico e de qual condição clínica eu suspeitei. Por exemplo, você avaliou hipotensão postural, mas quer confirmar o diagnóstico? Vou pedir um tilt test. Não, suspeitei, foi uma síncope, eu estou suspeitando de alguma arritmia, uma bradiarritmia, vou querer um Holter. Então, dependendo da nossa anamnese, nosso exame físico, a gente vai ver qual exame complementar mais adequado e não sair pedindo tudo loucamente. Em relação ao tratamento, a gente precisa identificar esses pacientes de alto risco de queda, principalmente utilizando o TUG, ou caso já tenha tido uma queda prévia. Além disso,
a gente precisa focar em identificar todos os fatores de riscos intrínsecos. A prevenção aos fatores extrínsecos é importantíssima. A gente também precisa gastar tempo orientando a mudança de casa, os objetos, a questão do chinelo, mas se a gente tratar apenas o fator ambiental e não tratar o fator intrínseco, esse meu indivíduo vai continuar caindo. Avaliar a sarcopenia, então sempre tentar avaliar a força muscular e também a osteoporose, porque tanto a osteopenia e a osteoporose que estão associados às lesões mais graves quando o indivíduo cai. Corrigir todos os déficits sensoriais, incluindo a visão, que a gente comentou. Otimizar e revisar as medicações, identificar uma medicação inapropriada, vamos tentar trocar, vamos ver se não é possível desprescrição. Avaliar os riscos ambientais, manuseio das repercussões psicológicas. Então, tentar trabalhar a questão da síndrome pós-queda. Reabilitação, de preferência com equipe interdisciplinar. Então, preciso de um educador físico, um fisioterapeuta, se fosse possível, um terapeuta ocupacional para poder ajudar nesse ambiente também externo. Além disso, a gente já sabe que a atividade física é o pilar para prevenir que esse idoso venha a cair. Essa atividade física a gente chama de multimodal, ou seja, o mais ideal é que seja atividade com vários componentes. Atividade resistida, para eu aumentar meu músculo, e a gente sabe que o músculo e o osso, a saúde deles estão interligados, tanto é que hoje já tem a definição de osteosarcopenia. Além disso, atividades aeróbicas para melhorar o meu condicionamento físico, atividades de equilíbrio e de marcha. Uma dessas atividades de equilíbrio, que tem realmente grande repercussão, e está muito associada a diminuir o índice de quedas, é o Tai Chi, mas ainda é difícil a acessibilidade. As intervenções multifatoriais são recomendadas com ressalva, por quê? Porque são recomendadas para os pacientes de alto risco de queda. A gente não vai conseguir indicar, né, ofertar para todos os pacientes. Em relação à suplementação de vitamina D, esse guideline ele trouxe não recomendado, mas eu já coloco com ressalvas. Por quê? Porque aqui foi para pacientes rígidos, sem nenhuma doença. Porque tem alguns estudos que mostram que a superdosagem de vitamina D, acima de 60, também levam a quedas. Mas a gente precisa reforçar que a grande maioria dos pacientes que têm quedas são pacientes que já têm tanto a musculatura como também a função óssea prejudicados, então vão ter osteopenia no mínimo. Então, eles já precisam daquela reposição de manutenção da vitamina D. É claro que a gente vai evitar superdosagens, mas a meta, pelo menos de 30 a 50, é ideal. Aqui nesse outro artigo do JAMA, percebam que ele traz alguns exercícios simples que a gente pode estar trabalhando com cartilhas para tentar evitar que esse idoso fique parado. Então, aqui a gente percebe apenas um teste com a abdução da perna, ou seja, ele vai ter esse momento com uma passada unipodal, que a gente chama, que é onde o indivíduo idoso sente mais desequilíbrio. Tanto é que quando ele vai fazendo a marcha, a gente tem a passada bipodal, com os dois pés no chão, e a unipodal, quando a gente eleva um pé. O que ocorre com o envelhecimento, eles, quando sentem essa instabilidade, essa passada unipodal tende a ter um tempo de curso menor para evitar quedas. E, consequentemente, o idoso acaba dando pequenas passadas. As passadas não são mais tão amplas. Então, a gente precisa trabalhar esse envolvimento do equilíbrio unipodal. Aqui tem um exercício um pouco mais difícil, né, de balance. Aqui a gente tem um exercício de agachamento na cadeira, que vai trabalhar a questão da força, principalmente dos quadríceps.
Aqui a gente tem essa elevação pélvica que trabalha a força do quadril. E aqui a gente percebe também outro teste simples, que vai também estar estimulando meu equilíbrio, minha estabilidade. Então, percebam que a grande maioria desses exercícios de equilíbrio são exercícios simples, que a gente consegue orientar para realmente tentar evitar o sedentarismo. Então, assim, a virada de chave, né, como eu digo, é reforçar e orientar, estimular a atividade física. Em relação à casa segura, a gente tem algumas metodologias. Então, entre elas, barra de apoio no banheiro, uma cadeira para o paciente sentar, caso sinta algum cansaço, mal-estar, mas ideal que essa cadeira seja bem fixada para evitar ter risco de queda por causa da cadeira. Então, a gente evita, por exemplo, cadeira de plástico e tudo, sem um apoio firme. Utilizar uma elevação do assento, para esse paciente não precisar descer tanto nessa hora, não ficar num desnível. De preferência orientar, não trancar a porta, ter os sinalizadores nos corredores, aqueles sinalizadores que só com a passada já acendem, e isso já está se facilitando, já tem até na Shopee. E claro, se esse idoso morar sozinho, que tem algum acionamento, algum alarme ou câmeras para evitar piores desfechos. Em relação ao bons, como a gente viu, as principais complicações das quedas são as fraturas, a gente sempre precisa avaliar a osteopenia e a osteoporose. Claro que isso aí seria outra aula, é um assunto bem denso. Eu trouxe só alguns pontos importantes. Entre eles, sempre avaliar nas mulheres acima de 65 anos e nos homens acima de 70 anos, conforme o último guideline de recomendação, solicitar a densitometria óssea. Antes, para as mulheres ou para os homens, se tiver algum fator de risco, como uso de medicações que levam à osteoporose, como corticoide, varfarina, ou alguma doença que piora a saúde óssea do osso, osteomalácia, a doença de Parkinson, diabetes, artrite reumatoide. E o diagnóstico, ele não é sem a densitometria óssea, que eu precisaria ter um T-score menor do que menos 2,5 na coluna ou no quadril, ou para diagnóstico ainda poderia usar o rádio 33. Mas eu posso dar um diagnóstico de osteoporose em qualquer idoso que tenha tido uma fratura de fêmur por uma queda de baixo impacto, né? Não foi um acidente automobilístico, por exemplo. Além disso, se o paciente tiver osteopenia e tiver fratura de algum osso, como o húmero proximal, o rádio, eu também posso dar o diagnóstico de osteoporose, tratar como osteoporose, ou então colocar as características do meu idoso na calculadora da Frax, que lançaram até a nova calculadora agora, da Abraço, e dependendo como for o risco, se for muito alto risco, já orientar o início do tratamento da osteoporose. Em relação à densitometria óssea, a gente precisa ter cuidado ao avaliar, principalmente, ver as imagens, se foi localizado as vértebras de L1 a L4, se estão bem alinhadas, ver a posição em relação à costela e à crista ilíaca, ver se tem qualquer artefato. Por isso é importante pedir o raio-x da coluna associado para ver se não tem osteófitos, alguma fratura que possa estar aumentando falsamente a margem óssea, sendo, no caso, né, um falso negativo. Como também no fêmur, avaliar se está bem rodado, se está bem alinhado e centrado. Feito isso, por exemplo, a gente não pode vir só aqui no L1 a L4 e avaliar o T-score, que é menos 1,4. A gente precisa avaliar vértebra por vértebra, ou seja,
De L1 a L2, percebam que tem menos de 1 de diferença. Ou seja, eu posso considerar. De L2 a L3, também tem menos 1 de diferença. Então, eu posso considerar. De L3 a L4, também estão similares. Ou seja, nesse caso aqui, eu vou ter realmente avaliar L1 a L4. Então, esse T-score da minha paciente é menos 1,4, eu estou diante de uma osteopenia. Se por acaso aqui fosse menos 2,1, aqui menos 1,3, aqui menos 0,9, e aqui fosse positivo, ou seja, dizendo que era uma massa óssea boa em L4, eu não poderia considerar essa vértebra. Provavelmente deve ter algum osteófito, alguma fratura. Ou seja, eu avaliaria do L1 a L3 e veria qual seria o T-score. Em relação ao tratamento, de forma simples, na osteopenia e na osteoporose, eu preciso ter a reposição do cálcio, que, de preferência, tentar repor esse cálcio por via oral, caso não seja possível, seria com o suplemento em comprimido. E a vitamina D, diariamente, 1.000 a 2.000, ou a dose semanal, 7.000 a 14.000 de manutenção, a não ser que vai precisar de doses maiores se tiver alguma deficiência. E saiu agora um novo estudo mostrando que atividades físicas de impacto, ou seja, corrida, saltos, melhoram a saúde óssea. Por quê? Esse estresse ósseo do impacto leva, às vezes, a pequenas microfraturas que aumenta o turnover ósseo, ou seja, melhorando a saúde óssea. Aquele osso mais parado acaba aumentando reabsorção óssea e diminuindo a formação óssea. E quando a gente tem osteoporose, não osteopenia, a gente vai ter que entrar ou com tratamento antirreabsortivo, que o mais comum são os bifosfonados, entre eles que a gente tem disponível no posto o alendronato semanal, de 70 miligramas, ou se for um paciente de muito alto risco, avaliando os critérios, um formador ósseo, que aí seria o caso do especialista. E cuidado com o Holiday. Então, se o paciente tiver mais de 5 anos de uso do alendronato, a gente precisa reavaliar. Se ele continuar de muito alto risco, talvez se prolongue esse Holiday para 10 anos, caso seja o alendronato. Por quê? A gente precisa dar um tempo, pois esse osso, inibindo a antirreabsorção, ele pode ficar um osso muito parado e propiciar também a outros tipos de fratura. Então, aqui é só um fluxograma. Ele é um pouco mais complexo, mas principalmente para a gente tentar reforçar nas nossas consultas a pergunta se o nosso paciente caiu nos últimos 12 meses. Caso caiu, eu vou avaliar se teve algum daqueles fatores que tem o maior risco de complicação. Se sim, eu preciso fazer uma prevenção secundária ainda mais assertiva. Ou seja, eu não vou só reforçar a atividade física, mas eu vou tentar adquirir para esse paciente, se for possível, atividade física multimodal, com aqueles exercícios de equilíbrio, de marcha. Além disso, vou reforçar a prevenção primária e a secundária. E eu vou ter um segmento ainda mais precoce com esse paciente, de 30 a 90 dias. Caso não tenha nenhum fator de risco para uma gravidade, eu vou avaliar também a prevenção secundária, mas minha reavaliação seria um pouco mais longa, de 1 ano. E se ele nunca caiu nos 12 meses, eu vou pelo menos reforçar a minha prevenção primária, avaliar se tem algum fator de risco, principalmente das orientações de queda, que seria a parte da educação para todos, e reforçar a atividade física no geral. E, claro, a reavaliação não seria tão precoce. Bom, passando para outro tema, é um tema que ajuda muito, principalmente os médicos que fazem visita domiciliar. Cada vez mais a gente vê pacientes acamados tendo essa síndrome da imobilidade. As definições ainda são um pouco controversas, mas eu trouxe aqui as duas principais definições. Uma delas de 2004, considerando a síndrome da imobilidade
como conjunto de sinais e sintomas que vão afetar negativamente o paciente devido ao imobilismo, tá? E, geralmente, essas repercussões são multissistemas. Para Elizabeth Freitas, do Tratado de Geriatria, síndrome da imobilidade é um conjunto de sinais e sintomas resultantes da supressão dos movimentos articulares, ou seja, devido a todas essas contraturas, que vai prejudicar a mudança postural, a independência, levar a incapacidade, fragilidade e morte. Como eu comentei, a definição ainda é um pouco incerta, pouco compreendida, ainda são necessários mais estudos, mas a gente sabe que a gente está diante de um quadro irreversível, que não tem cura, mas sempre tem o que fazer, sempre há tratamento. Algumas outras terminologias consideram como a síndrome do desuso. E por essa definição ainda ser um pouco incerta, a prevalência exata ainda não é bem estimada. Muitos estudos que vêm crescendo sobre a síndrome da imobilidade, muitas teorias, estão tendo como embasamento científico estudo da medicina espacial, porque lá, devido à ausência da gravidade, foi visto o prejuízo tanto no sistema muscular como no sistema ósseo. E a gente sabe que o paciente que está em síndrome da imobilidade, por ficar acamado, diminui muito a influência da gravidade. E essa ausência do ortostatismo acaba prejudicando e levando a mais catabolismo, deficiência da síntese proteica, diminuição do turnover ósseo, levando também a uma repercussão na função óssea. A gente tem critérios para definir a síndrome da imobilidade, então eu preciso ter esses dois critérios maiores, que é o déficit cognitivo médio a grave, associado a múltiplas contraturas, e eu tenho que ter 2 desses 4 critérios menores, que é alguma lesão de pele, como lesão por pressão, disfagia, dupla incontinência, ou seja, incontinência urinária e fecal, e a afasia. A gente precisa diferenciar a imobilidade da síndrome da imobilidade, que são condições bem diferentes. Aqui, com reabilitação, ele vai muito bem depois voltar a andar. Aqui a gente já está diante realmente de um quadro irreversível. Então, só para definição de tempo, a gente tem o repouso, que é o paciente ficar no leito de 7 a 10 dias, imobilização de 10 a 15 dias e decúbito de longa duração acima de 15 dias. É interessante a gente avaliar a história um pouco da medicina, que no século XIX a gente tinha muita questão da contenção de energia, né? Os humores orientavam para todas as doenças repouso absoluto. E agora, cada vez mais, a gente está estimulando a mobilização precoce, tendo em vista todo o estudo em relação à síndrome da imobilidade, para evitar as complicações consecutivas com o prejuízo da saúde muscular e da saúde óssea. Muitas doenças podem levar à síndrome da imobilidade, e eu ressalto principalmente as doenças neurodegenerativas, como as demências, AVC, tá? Mas doenças crônicas já em fase de terminalidade, DPO6, insuficiência cardíaca, poderiam também levar à síndrome da imobilidade, mas de uma forma mais difícil. Então, grande proporção da sua expectativa de vida confinada ao leito, representando um enorme sofrimento existencial. Então, a síndrome da imobilidade leva um sofrimento não só para esse paciente, mas também para a família. Demanda muito mais cuidado, muito mais atenção. Em geral, eles não estão habituados, aumentando o risco nessa fase de institucionalização ou mesmo ir para um ambiente hospitalar. E como é que a síndrome da imobilidade ocorre? Como é que perpetua esse ciclo vicioso? No sistema articular, com a diminuição da mobilidade, eu diminuo a bomba sanguínea, consequentemente diminui o líquido sinovial que passa nas articulações. Esse líquido sinovial, ele leva nutrientes. Com isso, vai propiciar
o aumento da proliferação do tecido conjuntivo, levando fibroblastos, adipócitos. Esse tecido conjuntivo leva o que a gente chama de panos e causa uma aderência intraarticular. Esse mecanismo pode levar a cada vez mais a contraturas e até mesmo a anquilose. Então, se não tiver uma boa mobilidade articular, essa aderência intraarticular vai acabar sendo irreversível e o paciente vai cada vez mais estar contraturado. Em relação ao sistema ósseo, como eu já comentei um pouco, então eu preciso da gravidade para ter esse estresse ósseo, para ter o turnover ósseo. Se não tem, na posição supina, acaba aumentando a reabsorção óssea e diminuindo a formação óssea. Além disso, ocorre também um aumento da calciúria, que a gente pode até usar como diagnóstico. E, devido à falta de exposição óssea, deficiência de vitamina D, pode ocorrer também a osteomalácia, levando a mais deformidade óssea. Em relação ao sistema muscular, a partir dos 30 anos a gente já está perdendo músculo. Isso porque a gente mantém a nossa atividade habitual. Com 10 dias de repouso, a gente já tem atrofia muscular. Em 3 semanas, a gente já perdeu muitas fibras musculares, tanto lentas como rápidas, devido a uma disfunção no sistema neuromuscular, que ocorre com o imobilismo. Em 6 semanas, a gente já tem uma perda considerável de força muscular, principalmente na força dos membros inferiores. E devido a disfunções também no sistema nervoso, né, das fibras, actina, miosina, aumenta também uma contratura muscular patológica. No sistema respiratório, há uma diminuição das células ciliares, devido também à disfagia, levando à broncoaspiração. É muito comum pneumonia, além de ter esses pacientes terem também o reflexo da tosse prejudicado e uma dificuldade para gerenciar as secreções pela própria disfagia. No sistema cardiovascular, é muito comum tromboembolismo venoso, além de isquemia arterial, principalmente ao nível do quadril. Devido à contratura, eles podem formar ângulos menores de 20 graus e dificultar a passagem de sangue para os membros inferiores. E hipotensão postural, muito tempo em decúbito em posição supina, acaba alterando os sistemas barro-receptores. O sistema endócrino tem vários mecanismos, muitos envoltos a propiciar o catabolismo, diminuir a síntese proteica. Entre eles, há um aumento do cálcio, ativação do PTH, como a gente comentou, pela própria reabsorção óssea, ativação dos osteoclastos. A gente consegue perceber também uma eliminação de nitrogênio na urina, devido a uma redução proteica, diminuição do uso dos nutrientes. Essa posição supina prolongada diminui também a secreção de ADH, deixando o paciente mais desidratado. Aumenta os hormônios contrarregulatórios, propiciando o catabolismo e a resistência à insulina. Em relação ao sistema gastrointestinal, então leva a uma anorexia, desnutrição, essa diminuição do peristatismo levando a fecaloma. Tanto é que um dos tratamentos mais indicados para tratar a constipação no idoso é o próprio laxante irritativo, que estimula o peristatismo. E a disfagia, que vai levar a desnutrição e microaspirações. Só uma ressalva para esse cálculo de gasto energético, que a gente precisa tanto evitar que esse paciente perpetue esse quadro de desnutrição, mas a gente também não pode hiperalimentar, porque pode dar síndrome de realimentação, ou então causar diarreia, ou algum outro fator complicador. O sistema geniturinário, tanto como a incontinência urinária, que está na classificação, como também
um aumento de risco de retenção urinária, seja porque os músculos abdominais, de forma global, também vão enfraquecer, como também há uma diminuição do relaxamento do assoalho pélvico, e nessa posição em supina acaba dificultando o esvaziamento da bexiga, como também infecções urinárias, seja por disfunção do sistema imunológico, seja por aumento de dispositivo, às vezes usa sonda, ou pela incontinência urinária, não troca logo as fraldas, então tem todo esse risco. Em relação à pele, devido à fragilidade da pele, acaba ocasionando o surgimento de equimoses, a presença da incontinência urinária, propiciando um sistema úmido, levando a micoses, laceração da pele, e aqui eu reforço a lesão por cisalhamento, principalmente na hora da mudança do decúbito, ou então um paciente que fica numa posição que a gente chama tipo escorregando, ele pode fazer esse cisalhamento e levar a mais lacerações. A dermatite amoniacal, presente na dermatite de fraldas, pela presença do contato maior com a urina. E as lesões por pressão, que são muito comuns, tanto é que fazem parte também da classificação. Em relação às lesões por pressão, em geral, elas vão aparecer nessas partes de proeminências ósseas, como a região sacral, trocânter, o calcâneo, mas não esquecer de outros cantos, como as orelhas. E ela é subclassificada em estágio 1, quando eu tenho a minha pele ainda intacta, mais uma vermelhidão que não some a distopressão. O estágio 2, quando eu tenho uma perda parcial da pele. O estágio 3, quando eu tenho uma perda total da pele, em geral eu posso ver tecido adiposo. E o estágio 4, quando eu já vejo o osso, o músculo. E o não classificado seria quando eu tenho presença de necrose ou escaras que dificultam avaliar qual é o estágio da lesão por pressão. Como a gente comentou, está mais associada à institucionalização e internações hospitalares frequentes, devido à maior demanda de cuidados, infelizmente. E as principais causas são as pneumonias, infecções urinárias, diarreia, distúrbio eletrolítico, desidratação e a própria lesão por pressão infectada. O tratamento é a melhor prevenção, assim como nas quedas. A gente precisa, primeiramente, controlar bem os sintomas. Essas contraturas causam muita dor e o paciente, devido à demência ou disfunção cognitiva, pode não conseguir verbalizar isso. Então, a gente precisa estar atento aos sinais indiretos da dor. Tem até uma escala de PAINAD para isso, mas seria principalmente ver se esse paciente não está franzindo a testa, gemente ou mais agitado, mais rígido do que o normal. Além disso, tratar a constipação, dispneia, outros sintomas. Fazer cinesioterapia, então, com a fisioterapia, mobilização precoce, tanto ativa como passiva dessas articulações, evitar, porque vai se perpetuar as anquiloses, as contraturas, e o posicionamento adequado no leito. Exercícios pulmonares, para melhorar a questão do gerenciamento também de secreções, trabalho com a fonoterapia para trabalhar essa questão da deglutição, ou poder manter uma dieta de conforto, higiene oral, para evitar mais complicações pelas microaspirações, e o tratamento psicológico para a família, porque está muito associado à sobrecarga do cuidador. Suporte nutricional, suplementos, tanto calóricos como também proteicos. Comfort food seria aquela alimentação de conforto, tentar ofertar nessa época alimentos que sejam mais palatáveis, que o paciente goste mais, já que a ingesta vai estar diminuída. Tentar fazer um fracionamento da dieta, então dar pequenas porções. Não é fácil, geralmente vai demandar muito mais tempo, então às vezes 30, 40 minutos, mas vai estar dando qualidade de vida. Às vezes, por causa da disfagia, vai ser preciso mudar a consistência dos alimentos, seja líquido com espessante, uns alimentos mais pastosos, e que isso vai nos ajudar é a fonoterapia. E cuidados com a pele, boa hidratação, lembrar da mudança de decúbito de 2 em 2 horas, tratar se ela tiver alguma lesão, como a lesão por pressão, outras dermatites,
troca de fraldas deve ser feita a todo momento, logo depois que o paciente urinar. Em geral, são 5 a 6 trocas por dia. Ou, se caso for um homem, pode avaliar a possibilidade de ser um uropen. Lembrando de ter cuidado também com as lesões associadas ao uropen e higiene adequada. Os lençóis, o ideal é que eles não tenham dobras, para evitar aquela lesão por cisalhamento. Controle de temperatura, então manter um ambiente adequado para nem aumente a temperatura, para evitar piora da lesão por pressão, como também a exposição solar, para melhorar a saúde óssea. Então, apesar de não haver cura, por ser um quadro irreversível, a gente precisa ter o seu sofrimento aliviado até o momento da morte. Aqui são alguns dispositivos para pacientes acamados, as órteses ajudam muito. A barra de trapézio, dispositivo giratório para trocar fralda, guincho para acamados, tentar ajudar a sair da cama com uma cadeira de rodas, cinta de transferência, um chuveirinho portátil na própria maca. Em relação a essa mesa ortostática, é realmente tentar deixar o paciente em ortostatismo para melhorar, eliminar aquele fator da gravidade, piorando a saúde óssea. Por fim, a instabilidade postural é uma causa comum de queda. As quedas são um grave problema de saúde pública, levando um alto risco de óbito. Suas consequências são graves. A prática de exercício físico deve sempre ser estimulada. A síndrome da imobilidade é multifatorial, infelizmente é irreversível. A gente deve aplicar a ortotanásia, ou seja, nem abreviar e nem prolongar a vida. E ambas as condições devem ser gerenciadas de forma holística e interdisciplinar. E a prevenção é a nossa principal arma. Obrigada. Então, só para finalizar essa frase, que eu achei bem impactante, quando minhas pernas falharem por estarem tão cansadas e não conseguir mais me equilibrar, com ternura, dá-me tua mão para me apoiar, como eu fiz quando tu começaste a caminhar com tuas perninhas tão frágeis.